Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para o grande fechamento da nossa trilogia. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, chegamos ao ápice da criação. Preparem-se, pois mergulharemos de forma ainda mais profunda na gênese de todas as coisas. Sugiro que você pegue sua Bíblia agora, pois este estudo será mais detalhado do que o habitual, revelando segredos sobre a vida e o propósito divino. Vamos juntos nesta jornada até a conclusão do 7º dia e o descanso sagrado. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos ao estudo. Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao capítulo 2, versículo 3. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus as grandes baleias e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas povoaram abundantemente segundo as suas espécies, e todas as aves de asas segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais selvagens da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que fizera. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A conclusão da obra criadora de Deus é o ápice de uma sinfonia que começou no silêncio do abismo e culminou na plenitude da vida e do descanso. Quando chegamos ao 5º dia, descrito em Gênesis 1:20, percebemos que a voz divina não apenas organiza a matéria, mas convoca a existência a transbordar. É fascinante notar que, em toda a narrativa da criação, o verbo disse, ou falou, do hebraico amar, ocorre 10 vezes, estabelecendo uma conexão direta com os 10 mandamentos e com o Logos mencionado em João 1:1. Deus fala e a realidade se submete. No 5º dia, as águas e os céus são povoados, e pela primeira vez nas Escrituras, Deus pronuncia uma bênção explícita em Gênesis 1:22, ordenando que as criaturas sejam fecundas e se multipliquem. Isso nos ensina que a natureza da vida sob o governo divino é a expansão e a abundância.
refletindo a generosidade de um Criador que não suporta o vazio. O sexto dia representa o esforço final da arquitetura divina antes do repouso. Em Gênesis 1:24, a terra é convocada a produzir seres viventes segundo as suas espécies. Aqui, a teologia bíblica nos mostra uma harmonia intrínseca entre o solo e a vida. Fomos todos formados do mesmo humus, uma verdade que será aprofundada em Gênesis 2:7. A progressão da vida animal, dos répteis aos grandes mamíferos, prepara o ambiente para o evento mais solene do cosmos. No Novo Testamento, em Colossenses 1:16, Paulo nos lembra que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, reafirmando que cada ser que rasteja ou corre é um pensamento materializado de Cristo, o Verbo eterno que estava presente na fundação do mundo e sustenta cada fôlego de vida com sua autoridade majestosa. A criação do ser humano em Gênesis 1:26 introduz uma mudança singular na linguagem divina. Deus não diz apenas haja, mas façamos. Esse plural majestático tem sido interpretado pela teologia cristã como o primeiro vislumbre da natureza triunfante da Trindade, um conselho eterno operando em harmonia. Ser criado à imagem e semelhança de Deus eleva a humanidade a uma categoria distinta de toda a biosfera. Não somos apenas o resultado de um processo biológico, mas portadores de uma dignidade espiritual que nos permite comunicar, criar e exercer soberania. O Salmo 8:5 ecoa essa grandeza ao dizer que fomos feitos um pouco menores do que os anjos e coroados de glória e de honra, estabelecendo que o nosso valor não provém do que fazemos, mas de quem nos imprimiu a sua identidade. O domínio concedido ao homem, em Gênesis 1:28, não deve ser entendido como uma autorização para a tirania, mas como uma mordomia sagrada. Ao recebermos a ordem de sujeitar a terra e dominar sobre os animais, somos chamados a ser vice-regentes do Criador. Essa responsabilidade é o fundamento da ética cristã e do cuidado com o próximo. Deus nos coloca como guardiões da harmonia que Ele mesmo estabeleceu. No contexto atual, essa passagem nos motiva a entender que fomos projetados para liderar com sabedoria e amor, refletindo o caráter daquele que governa o universo com justiça. Somos o elo entre a criação física e a adoração espiritual. O ápice de um projeto que visa a exaltação da glória divina em cada detalhe da existência. A provisão divina é selada em Gênesis 1:29, onde Deus entrega toda a erva e árvore frutífera como mantimento. Este é o primeiro retrato de Jeová Jiré, o Senhor que provê. Antes mesmo que a necessidade existisse, a solução já estava plantada no solo. Isso nos ensina uma confiança profunda. O Criador nunca nos chama para uma missão sem antes preparar os recursos necessários. No Novo Testamento, Jesus reforça esse conceito no Sermão do Monte, ao pedir que olhemos para as aves do céu e os lírios do campo. Se o Deus de Gênesis planejou o sustento de cada criatura no sexto dia, Ele certamente cuidará das nossas necessidades diárias, convidando-nos a trocar a ansiedade pela contemplação de sua fidelidade que atravessa milênios. Ao final do sexto dia, Gênesis 1:31 registra uma mudança no veredito divino. Nos dias anteriores, Deus via que a obra era boa, mas após a criação do homem e a conclusão do sistema vivo, Ele declara que tudo era muito bom. A expressão hebraica Tov Meod sugere uma perfeição absoluta e uma satisfação profunda. Tudo estava em seu devido lugar, operando em perfeita sintonia. Nada faltava e nada sobrava. Essa satisfação divina nos mostra que o propósito de Deus é a excelência. Ele não faz nada pela metade. Sua obra é completa e terminada. Ao contemplarmos essa perfeição,
somos motivados a buscar em nossas próprias vidas a ordem e a beleza que refletem essa assinatura divina original. Gênesis 2:1 declara que os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. A palavra exército, ou tsaba, refere-se à multidão de estrelas, anjos e seres viventes que compõem a milícia celestial e terrenal. Tudo o que foi dito foi feito. No sétimo dia, Gênesis 2:2 nos revela o mistério do descanso de Deus. É fundamental compreender que esse repouso não é fruto de cansaço, pois Isaías 40:28 afirma que o Criador não se cansa nem se fatiga. O descanso de Deus é a celebração da obra concluída. Ele parou de criar porque não havia mais o que ser aperfeiçoado. Ele se assentou no trono da sua criação para desfrutar da harmonia de tudo o que suas mãos formaram, estabelecendo um padrão para nós sobre a importância de parar e reconhecer a soberania do Senhor. O sétimo dia é o único que Deus abençoa e santifica em toda a narrativa da criação, como vemos em Gênesis 2:3. Ele não santificou um objeto ou um lugar físico primeiro, mas o tempo. O descanso, ou Shabat, tornou-se o primeiro santuário da história humana. Santificar o tempo significa separá-lo para o que é sagrado, lembrando-nos que não somos escravos do trabalho ou da produção, mas filhos de um rei que nos convida a desfrutar de sua companhia. O autor de Hebreus 4:9-11 conecta esse descanso do Gênesis ao descanso eterno que temos em Cristo, mostrando que o sábado da criação aponta para a paz que encontramos quando cessamos nossas próprias obras e confiamos inteiramente na graça de Deus. Esta jornada do início ao sétimo dia nos mostra que o universo é um templo e a vida é um culto. Cada ato criativo foi um degrau para a comunhão entre o Criador e a criatura. Ao revisitar esses versículos, entendemos que a ordem estabelecida no princípio permanece como a estrutura que sustenta a realidade. Deus não é um arquiteto que abandonou o prédio. Ele é o sustentador que mantém as galáxias e o fôlego humano. A teologia da criação nos convida a viver com reverência, sabendo que cada segundo de existência é um milagre sustentado pela mesma voz que disse: haja luz. O fim da criação é, na verdade, o começo da nossa história de relacionamento com o Altíssimo. Concluir este estudo é reconhecer que somos parte de algo imenso e eterno. O Deus que terminou sua obra no sétimo dia é o mesmo que promete completar a boa obra que começou em cada um de nós, como diz Filipenses 1:6. A história que começou no Jardim de Gênesis aponta para a Cidade Santa no Apocalipse, onde não haverá mais noite e o descanso será pleno na luz do Cordeiro. Que a profundidade desta verdade engrandeça sua visão sobre quem você é e sobre quem Deus é para você. Somos o ápice de um desejo amoroso, criados para o louvor da glória, daquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Diante de tamanha complexidade e beleza, nossos corações não podem permanecer em silêncio. A conclusão da semana da criação nos chama a uma postura de gratidão e submissão à vontade soberana daquele que planejou cada detalhe do nosso sustento e do nosso repouso. É o momento de reconhecermos que pertencemos a Ele por direito de criação e por direito de amor. Por isso, convido você agora para que, com a mente iluminada por esses ensinamentos e o espírito reverente, possamos nos unir em uma oração que celebra a conclusão desta obra magnífica e o início da nossa caminhada diária sob a bênção do sétimo dia. Senhor Deus, arquiteto da vida e autor do descanso sagrado, nós nos aproximamos de Ti com o Espírito em profunda adoração e reverência. Ao chegarmos ao ápice desta jornada, pela gênese de todas as coisas, nossos corações transbordam de um temor santo e de uma gratidão imensa.
Louvamos-te pela abundância magnífica que povoou as águas e os céus, pelo movimento vibrante de cada ser vivente que testemunha a tua criatividade sem limites e a tua generosidade infinita. Agradecemos-te, acima de tudo, pela dignidade sublime que nos conferiste ao nos formares conforme a tua imagem e semelhança, soprando em nós o fôlego que nos torna teus filhos e representantes nesta terra. Reconhecemos que fomos projetados para refletir a tua glória, para agir com a tua sabedoria e para caminhar em comunhão constante com a tua presença. Pedimos que a tua mão nos guie no exercício da mordomia que nos confiaste, para que cuidemos da tua criação com o amor e a retidão que emanam do teu trono eterno. Obrigado pela provisão perfeita que plantaste no solo antes mesmo de existirmos, garantindo que cada necessidade nossa já tivesse uma solução preparada por tua bondade. Senhor, ensina-nos agora o mistério do sétimo dia. Em um mundo marcado pelo cansaço e pela pressa incessante, ajuda-nos a encontrar o teu repouso santificado, onde as nossas obras cessam, para que a tua graça prevaleça em plenitude. Que possamos entender que o descanso é o teu santuário no tempo, um convite para celebrarmos a tua obra concluída e a tua soberania sobre nossas vidas. Santifica os nossos dias, renova as nossas forças e faze-nos repousar na certeza de que tu és o princípio e o fim de tudo o que somos. Amém. Concluímos este estudo bíblico mergulhados na glória absoluta e inefável daquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ao percorrermos os 7 dias da Gênese, não apenas testemunhamos a formação de um mundo, mas fomos confrontados com a onipotência de um Deus que extrai beleza do nada e harmonia do caos. Esta trilogia se encerra com um olhar fixo na majestade de Elohim, o artista supremo, cujas mãos não apenas moldaram as galáxias, mas cujo coração planejou cada batida do nosso próprio ser. É tempo de exaltar a soberania de um Criador que, em sua infinita benevolência, decidiu compartilhar a sua existência e a sua luz, espalhando sua glória por todo o universo como um manto de graça. A perfeição de todas as coisas que nos cercam é o testemunho silencioso, porém retumbante, da inteligência divina. Desde a imensidão dos oceanos, que obedecem ao limite de sua voz, até a precisão matemática das órbitas celestes e o equilíbrio perfeito dos ecossistemas, tudo proclama a sua glória. Nada no cosmos é fruto de um acidente. Cada folha que cai, cada astro que brilha e cada ciclo da natureza é uma nota na sinfonia da sua providência. Deus é o Deus do detalhe. Ele é o mestre da harmonia que sustenta o fôlego de vida em cada criatura, providenciando o sustento e o abrigo com uma generosidade que desafia a nossa compreensão. A criação é o seu espelho, refletindo a bondade de um Senhor que fez tudo muito bom para o louvor do seu nome santo. Entretanto, é na perfeição do ser humano que a assinatura do Criador atinge o seu ápice mais sublime. Exaltamos a Deus pela maravilha que é a nossa existência física, uma obra-prima de engenharia biológica que nenhuma ciência pode replicar plenamente. Cada célula, cada neurônio e cada batimento cardíaco é um prodígio de design divino. O olho humano que capta a luz, a mente que processa o infinito e as mãos capazes de transformar o mundo são provas vivas da genialidade do Altíssimo. Fomos tecidos no ventre materno com uma precisão assombrosa, dotados de sentidos para experimentar a beleza da criação e de um corpo que é o santuário da vida que Ele nos soprou. Mas a exaltação a Deus torna-se ainda mais profunda quando olhamos para a nossa dimensão espiritual. Louvamos ao Senhor por não nos ter feito apenas carne e osso, mas por ter impresso em nós a sua imago Dei, a sua própria imagem e semelhança.
Fomos dotados de uma alma imortal, de uma consciência capaz de discernir o eterno e de um espírito que anseia pela comunhão com o Pai. É essa centelha divina que nos permite amar, perdoar, criar e, acima de tudo, reconhecer a santidade daquele que nos formou. A perfeição espiritual do homem reside na sua capacidade de ser o templo do Espírito Santo, o elo entre o pó da terra e a glória do céu. Agradecemos a Deus por sua benevolência ao nos coroar de glória e honra, dando-nos o privilégio de sermos seus vice-regentes. A conclusão da Semana da Criação não é apenas o fim de um trabalho, mas a inauguração de uma aliança de amor que se estende até a eternidade. O descanso do sétimo dia é o selo da sua vitória e da sua satisfação. Exaltamos o nome que está sobre todo nome, aquele que descansou não por fadiga, mas por plenitude. Que a nossa vida seja um hino contínuo de gratidão à perfeição suprema, à bondade inabalável e ao poder incomparável do Deus que fez os céus, a terra e nos deu o dom inestimável de sermos chamados seus filhos. Minha gratidão mais sincera por você ter acompanhado cada segundo desta trilogia. Chegar até aqui ao sétimo dia é uma vitória que compartilhamos juntos. E agora, abrindo o meu coração com vocês. Gente, vou confessar, deu um trabalhão danado produzir esses 3 vídeos. Foram horas de estudo, dedicação e carinho para que tudo ficasse à altura da grandeza de Gênesis. Então, se esse conteúdo te tocou, me dá aquela força. Deixa o seu like, compartilha o vídeo nos seus grupos e com quem você ama. Isso ajuda demais o canal a crescer. Faço cada minuto dessas produções de todo o coração. E minha maior esperança é que este estudo tenha te agradado e edificado sua vida. E lembre-se, Deus está sempre com você.